Olá, Juliana, bom dia, tudo bem? Bom dia, Augusto Canário, bom dia, Márcio Rodrigues, e bom dia a todos que acompanham a Rádio Cultura. Prazer estar aqui hoje nos estúdios com você para comentarmos um pouco sobre a nossa política, que está pegando fogo lá em Brasília. A coisa não está bem, né? Infelizmente, vai de mal a pior. Então diga para nós o que é que está acontecendo. Bom, eu quero destacar aqui um ponto importante, nós viemos aí falando a semana passada inteira, começamos, ontem eu falei sobre isso, as questões aí envolvendo manifestações, aquela manifestação violenta em Brasília, Sim. A questão da destruição dos prédios lá da Praça dos Três Poderes. O que não deveria e não poderia exatamente acontecer. Porém, diante de tudo que está acontecendo, nós não vemos nenhuma preocupação por parte do presidente da República em pacificar, né, os movimentos sociais que acontecem pelo Brasil. E para piorar a situação, Lula está fazendo alguns discursos que parece favorecer uma ala mais radical do PT, que quer acabar com as Forças Armadas brasileiras, que, segundo Lula, está influenciada pelo ex-presidente Bolsonaro. O que seria complicado, né? Porque a última barreira que nós temos de segurança nacional que possa defender a nossa pátria são as Forças Armadas. E tem um detalhe, as Forças Armadas, elas já vieram bem antes do Bolsonaro, né? Com certeza, e já passaram por todos os governos, já governaram o Brasil nos anos 60, todo mundo sabe, do governo militar, como foi, foram até rígidos, mas foram rígidos, não com as pessoas boas, Sim, com o trabalhador. Nós sabemos disso, a história traz algumas mentiras com relação a isso, chamando de ditadura. Não houve ditadura militar no Brasil, houve um regime de governo militar, o que é bem diferente. E por quê? Porque houve uma intervenção militar nos anos 60, devido ao caos em que o país se transformou e que está à beira de acontecer novamente nos próximos anos. E eu digo para você que em 64 eu morava em Cruzeiro do Oeste e meu pai me mandou para São Paulo para poder abrir caminho para o trabalho. E lá em Cruzeiro, como não tinha gasolina, meu pai botava no jipe querosene. E assim ia da mesma forma. Mas foi uma época, para mim, eu particularmente, aqui, tem gente que não gosta, eu não posso criticar a opinião de ninguém. Cada um passou, sabe, né? Sabe o que passou, melhor dizendo. E para mim, foi uma situação confortabilíssima, porque a segurança que nós tínhamos em São Paulo na época era maravilhosa. E a questão da disciplina. É uma disciplina que hoje nós não vemos em lugar nenhum, nem com jovens, não são só os jovens, adultos, idosos. Sim, e hoje que perde um respeito com o próximo. Perdeu-se a referência do respeito. Exatamente, em todos os sentidos. Então, é o seguinte, o Lula está pensando, né, em fazendo uma avaliação do que ele poderia fazer com relação a essa reforma das Forças Armadas. E aí o que acontece? Com as manifestações violentas ocorridas em Brasília, reacendeu essa discussão dentro do partido. O PT hoje é um partido dividido. Não é mais aquele mesmo PT de quando Lula assumiu em 2003, Sim, que tinha uma unidade de pensamento dentro do partido, né? Nós tivemos aí pensadores também dentro do PT, tivemos na época, que iam mais para o lado intelectual. Antônio Palocci, que foi o ministro da Fazenda, é uma ala mais branda do PT que nós tínhamos antigamente. Hoje não existe mais isso, hoje existe um racha. E essa ala está pensando em transformar as Forças Armadas brasileiras, a ala radical, na Guarda Nacional. A Guarda Nacional hoje existe na Venezuela, seria uma cópia do modelo de Forças Armadas existentes no governo do Nicolás Maduro na Venezuela. Então, o que acontece? Os parlamentares com acesso, né, ao núcleo do poder trabalham com a informação de que a intenção petista é controlar os meios militares, assim como acontece na Venezuela, livrando-os da influência que, segundo eles, existe do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro era um militar, um capitão do Exército, que governou o Brasil, e segundo alguns petistas, por causa dele que o país se transformou num caos. Por quê?
porque ele influenciava as Forças Armadas, como se ele manipulasse as Forças Armadas como chefe do Estado-Maior, chefe da nação brasileira. Mas a gente sabe que isso não aconteceu, tanto é que os militares não fizeram nada e ele não pediu para que se fizesse nada após o resultado das eleições do dia 30 de outubro. Muita gente falava que iria ter uma segunda intervenção militar, assim como em 64. Sim. Toda aquela discussão que nós tivemos nos meios de comunicação. Isso não aconteceu. Então, o que nós temos que frisar aqui? Ele fazendo um modelo igual ao da Venezuela, em 1999, houve uma reforma política na Venezuela. O Hugo Chávez foi eleito presidente, a Venezuela afastou os chefes militares e interrompeu uma sequência de golpes no país. Foi isso que aconteceu. Depois, o Hugo Chávez promoveu um aparelhamento nos quartéis, colocando gente de sua confiança para cuidar de seus interesses dentro dos quartéis da Venezuela. Vale lembrar que antes disso, em 1992, o Hugo Chávez liderou um golpe de Estado para derrubar o Carlos Andrés Pérez, que era, na época, o presidente da Venezuela, para entrar em seu lugar. Era presidente eleito, o Pérez foi eleito e o Hugo Chávez queria, por meio de golpe, tomar o poder. Houve intervenção do exército e Hugo Chávez terminou sendo preso e condenado. Pegou 2 anos de prisão. O ditador Chávez foi preso após liderar a tentativa de golpe militar. O que aconteceu? Mas ele aprendeu como se fazer um golpe bem feito, planejou isso e veio com o segundo golpe na Venezuela. Aí ele só saiu do poder depois de ter morrido recentemente. Ele ficou de 1999 na presidência até o falecimento dele em 2013. Certo. Aí entrou Nicolás Maduro, que continua com o mesmo pensamento de Hugo Chávez. Então, o que acontece? Em 2014, Canário, aí a gente fala de vandalismo e terrorismo. Estão falando sobre isso na mídia. Está existindo terrorismo no Brasil e precisa, quer dizer, os militares sendo do lado do presidente, eles vão resolver o quê? Vão ir para cima da população? Será que é isso que eles querem? Porque em 2014, nós lembramos muito bem que militantes do MST tentaram invadir o STF, à força, assim como aconteceu agora. 14 policiais saíram feridos e não eram, quer dizer, esses aí não eram terroristas. Eram gente do MST. Então, como o governo do PT estava no poder, não eram terroristas. Ano passado, o Guilherme Boulos, que é líder do movimento do Sem Teto em São Paulo, o MTST, que foi eleito deputado federal no passado com mais de 1 milhão de votos, ele comandou a invasão da Bolsa de Valores de São Paulo, quebraram todo o prédio, invadiram a Fiesp de São Paulo em 2016, esse mesmo grupo, quebraram tudo, e isso não é terrorismo, isso é democracia. E não foram punidos até hoje. E aí nós vimos ali uma armação contra os manifestantes que estavam em frente aos quartéis, feito por pessoas infiltradas da esquerda no meio desses movimentos. Não houve até agora uma investigação. Houve-se canetadas e mais canetadas do senhor Alexandre de Moraes, condenando famílias, idosos, crianças, pais de família que estiveram no movimento. Qual foi o erro, Canário? As pessoas de bem terem ido até Brasília. Se elas permanecessem em frente aos quartéis, não aconteceria isso. E o que o Lula quer fazer com a desmilitarização do Brasil? Criar a Guarda Nacional para proteger ele e os seus dentro do governo, e vai ser uma guerra contra a população, porque é o que está acontecendo na Venezuela. É o mesmo modelo. Sim. As pessoas estão fugindo da Venezuela porque não têm o que comer. O salário mínimo na Venezuela equivale a R$20, R$30 no Brasil. Então, tem as famílias que têm uma moradia e as pessoas que não têm casa estão invadindo a casa das famílias de bem. Agora, você imagina, isso é só o começo do que pode acontecer se ele fizer isso. Por quê? Os militares são a última barreira, as Forças Armadas, a última barreira da garantia da lei e da ordem no país e da segurança nacional. E sem segurança nacional, o povo está perdido. Com o exército ainda estando em ativa, já está perigoso. Imagina sem o exército. É verdade, está certo. Esta comparação que você está fazendo aí, eu complemento com a juventude da época passada, dos seus 20 e 25 anos atrás, que saíram às ruas fazendo
um trabalho para que a Venezuela chegasse aonde chegou agora, só que não esperavam por essa desgraça, por essa tragédia, né? E hoje os filhos dessa juventude estão comendo lixo, estão comendo cachorro, sabe? Estão, sabe, passando fome, não tem o que comer nas casas. Então, a gente está torcendo aqui, eu sou sincero dizer para você, eu estou torcendo para que o Lula faça um bom governo, que ele venha com coisas que possam trazer benefício para a população. Afinal de contas, ele foi eleito também com a maioria, entendeu? A população, ele tem que respeitar a população e a população respeitá-lo como presidente. Agora, não pode trocar os pés pelas mãos. Nós temos aí uma situação que éramos para termos aí o alto poder judiciário para ser os baluartes da família brasileira, e estão sendo justamente o contrário, estão traindo a família brasileira, né? Em praticamente tudo, decisões por conta própria. Aliás, eu não sei por que é que o Congresso Nacional ainda não devia mandar todo mundo embora, né? Fechar o Congresso Nacional, porque não está servindo mais para nada. Quem toma a decisão é um camarada só no Brasil. Todos os congressistas lá, os senadores, os deputados, aquela coisa toda, não têm autoridade nenhuma para dizer não, você está entendendo? Então, fica difícil aguardar um futuro bom para a nação brasileira. E estão em recesso, mais uma situação que o país vive, eles deveriam fazer uma sessão extraordinária, voltar ao trabalho antes do previsto, para tentar resolver ou pacificar o que está acontecendo no Brasil, que é tarefa principalmente do presidente da República. Inclusive, falou-se muito em amor, em pacificação e tal, e esse amor parece-me que está saindo pelas grades, viu? Não tem amor em lugar nenhum aí. E você sabe que em 2019, quem abrigou os venezuelanos aqui no Brasil, lá na divisa no estado do Macapá, que eles vieram de a pé, invadiram o Brasil, foi feita uma pacificação com o presidente Jair Bolsonaro. Ele mandou o Pazuello, que foi ministro da Saúde, o general Pazuello, que ficou cuidando dessa parte de receber aí os venezuelanos no Brasil, armaram tendas, barracas, distribuíram comidas para essas pessoas. Sim. Eu me lembro disso, foi um grande movimento. Muitas entidades brasileiras ajudaram também. Com certeza. Então, esse é o papel de um presidente. Ele poderia falar, não, o venezuelano eu não vou receber no meu país. Eles são contrários a mim, fazem oposição ao meu governo. Não, ele pacificou. Então, quer dizer, o lado político, às vezes, tem que ficar de fora de algumas decisões. O presidente tem que agir pelo lado humano, pelo lado da pacificação, e esquecer de que partido ele é, esquecer se a oposição é a situação. Isso não está acontecendo no Brasil, Canário, infelizmente. Lamentável.